Segredos chocantes da dinastia Romanov lá da Rússia. Se você acha que os dramas da realeza moderna, como o da família real britânica, são intensos, é porque você ainda não mergulhou nos escândalos dos Romanov. Essa dinastia russa levou o conceito de problemas de família para outro nível. De triângulos amorosos super desconfortáveis a decisões que desafiaram qualquer lógica moderna, a vida na corte imperial russa era uma mistura explosiva de poder, tradição e muito drama. Por isso, prepare-se para uma jornada fascinante e muitas vezes inacreditável ao coração das intrigas russas. Oi, coroados e curiosos, eu sou Steph e hoje vamos explorar os Romanov e como eles enfrentaram questões de amor, casamento e divórcio de maneiras que desafiaram qualquer manual de etiqueta. Se você gosta de histórias recheadas de escândalos e surpresas, vem comigo. Imagine o seguinte cenário. Você é uma jovem nobre russa do século XVII, criada com o sonho de se tornar a esposa do czar. Sua família te preparou desde cedo, com aulas de etiqueta, dança, música e, claro, tudo o que era necessário para impressionar. O objetivo era participar da Smortia, o peculiar e rigoroso ritual de seleção de nova imperatriz, que parecia um reality show sombrio onde aparência, fertilidade e comportamento eram examinados com lupa. A Smortia, que literalmente significa inspeção ou observação, não era apenas um evento social glamuroso. Na prática, funcionava como uma espécie de feira de esposas, onde as famílias nobres apresentavam suas filhas mais bem preparadas para o papel de czarina. Os critérios: beleza, graça, habilidades domésticas e, acima de tudo, boa saúde, incluindo a fertilidade. Afinal, a principal função da nova imperatriz seria garantir herdeiros fortes para manter a continuidade da dinastia Romanov. Uma das partes mais constrangedoras e invasivas desse processo era o exame médico detalhado que as jovens candidatas precisavam enfrentar. Os médicos da corte, acompanhados por conselheiros reais, realizavam inspeções rigorosas para que os padrões modernos fossem considerados extremamente invasivos. A ideia era garantir que a futura esposa do czar fosse saudável e capaz de dar à luz a múltiplos herdeiros. E não pense que esse era um exame reservado apenas à saúde física. A moralidade e a pureza das candidatas também eram avaliadas pela Igreja Ortodoxa Russa. Se uma jovem fosse considerada inadequada, fosse por problemas de saúde ou por não atender às exigências de comportamento, ela era escoltada para fora do Kremlin, diante de todos, em um espetáculo humilhante. As famílias nobres viam isso como uma oportunidade perdida e, em muitos casos, enfrentavam grande vergonha ao retornarem para casa sem terem conseguido um bom casamento para suas filhas. Enfim, a seleção da czarina não dependia apenas de mérito. O czar e seus conselheiros tinham que equilibrar cuidadosamente suas escolhas para evitar que as famílias poderosas demais ganhassem influência excessiva. Afinal, ninguém queria arriscar a criação de uma nova dinastia paralela ou uma disputa política dentro da própria corte. Um exemplo notável dessa prática foi a escolha da Maria Milolaskva, esposa do czar Alexei I. Embora ela tivesse sido selecionada pela Smortia, sua vida não foi nada fácil. Maria deu à luz 13 filhos, um número impressionante, mas que teve um custo alto para sua saúde. Ela faleceu jovem, exaurida pelas gestações frequentes, uma realidade comum para as mulheres da realeza, cuja principal função, infelizmente, era garantir descendentes. Se você acha que esse processo já era estranho o suficiente, espere até conhecer as exigências do Ivan Terrível. Conhecido por seu temperamento imprevisível e sua brutalidade, o Ivan elevou a Smortia a um nível quase cômico, se não fosse trágico. Ele rejeitava pretendentes por motivos que iam desde falta de elegância ao caminhar até mau hálito. Para ele, a
a esposa ideal não precisava apenas ser bonita, mas também atender a uma série de critérios arbitrários por ele. Enfim, ser escolhida como czarina não significava apenas um título de prestígio. A nova imperatriz representava a saúde, a moralidade e a força do império. Sua aparência, comportamento e até mesmo sua postura pública eram vistos como reflexos diários do poder do czar. Qualquer falha ou escândalo envolvendo a czarina podia ser interpretado como um sinal de fraqueza do império. Não era raro que essas mulheres vivessem sobre uma constante vigilância e pressão. Esperava-se que fossem exemplares em todos os aspectos, desde a maneira como se vestiam até a forma como criavam seus filhos. E claro, a principal expectativa era que dessem à luz o maior número possível de herdeiros saudáveis. Cada gravidez bem-sucedida era celebrada como um triunfo, enquanto qualquer complicação era vista como uma falha pessoal da imperatriz. Com o passar do tempo, especialmente após as reformas introduzidas por Pedro o Grande, a esmortia começou a perder importância. Pedro, conhecido por sua visão progressista e desejo de modernizar a Rússia, considerava essa prática antiquada e desnecessária. Ele preferia escolher suas esposas com base em critérios pessoais e políticos, sem se submeter aos rituais tradicionais. Ainda assim, o impacto da esmotia continuou a ser sentido na cultura e na sociedade russas por muitos anos. Ela refletia a mentalidade da época, onde o papel da mulher na realeza era rigidamente definido e sua individualidade era frequentemente ignorada em prol do dever dinástico. Então, da próxima vez que alguém disser que quer ser tratado como uma rainha, talvez valha a pena lembrar: ser rainha, especialmente na Rússia imperial, nem sempre era encantador quanto parece nos filmes. Afinal, antes de colocarem a coroa, essas mulheres enfrentavam um caminho repleto de desafios e também, muitas vezes, decepções. Se o processo de escolha das czarinas já era algo digno de um roteiro de novela, as histórias de casamento e vida amorosa dos Romanov não ficavam atrás. Nessa família imperial, adultério era quase uma norma, e manter as aparências era a prioridade número 1. No entanto, quando o assunto era divórcio, as regras eram bem diferentes. Divorciar-se era considerado uma vergonha tão grande que muitas vezes os membros da realeza preferiam viver situações estranhas e até humilhantes do que encarar o escândalo de uma separação oficial. Olga Alexandrovna, filha do czar Nicolau II, foi forçada a se casar com o príncipe Pedro de Oldenburgo, um homem que, apesar de bem respeitável, não tinha nenhum interesse por ela. Na verdade, nem por mulheres. O Pedro era abertamente homossexual, algo que todos na corte sabiam, mas fingiam ignorar. O casamento, como era de se esperar, nunca foi consumado. Enquanto Pedro vivia tranquilamente a sua vida, Olga se apaixonou por Nicholas Kulovsky, um oficial do exército russo. Até aí, nada de escandaloso. Afinal, relacionamentos extraconjugais eram comuns na corte. O problema é que a Olga não se contentou com um romance secreto. Ela queria viver com o Nicholas de forma aberta. Quando Pedro descobriu o caso, ao invés de causar um escândalo ou exigir o fim do romance, ele propôs algo bem incomum. Ele sugeriu que o Nicholas se mudasse para viver com eles, criando oficialmente um triângulo amoroso, uma homenagem. A lógica de Pedro era que era melhor aceitar essa situação do que enfrentar a vergonha de um divórcio. Durante anos, Olga, Pedro e Nicholas viveram essa dinâmica estranha. Embora todos na corte soubessem da situação, ninguém ousava comentar o assunto em público. Era mais uma prova de como manter as aparências era algo essencial para os Romanov. E após a Revolução Russa, a Olga finalmente conseguiu se divorciar do Pedro e se casar oficialmente com o Nicholas. Eles viveram no exílio até o fim de suas vidas, longe dos escândalos e das pressões da corte. Fofo! E se a história da Olga já parecia improvável, a do seu tio, o grão-duque Miguel Alexandrovski, leva os escândalos amorosos a um nível totalmente novo.
O Miguel era conhecido por sua personalidade independente e seu desprezo pelas normas sociais impostas pela corte. Ele se apaixonou perdidamente por Natália Brazdova, uma mulher fascinante, mas que era 2 vezes divorciada. Na Rússia Imperial, o divórcio era visto como algo pior do que trair. Isso tornava Natália praticamente intocável para os padrões da nobreza. No entanto, o Miguel ignorou todas as convenções e viveu abertamente com ela, desafiando a tradição e também a sua própria família. A situação piorou ainda mais quando, em 1912, o Miguel resolveu casar-se secretamente com a Natália durante uma viagem a Viena. Quando a notícia do casamento chegou à Rússia, foi um verdadeiro terremoto na corte. A imperatriz viúva Dagmar, mãe de Miguel, ficou horrorizada e chegou a rezar para que Deus apagasse esse escândalo da sua memória. Para Dagmar, enfrentar a morte de um parente próximo seria menos traumático do que lidar com o escândalo de um divórcio público. Ela acreditava firmemente que a imagem da família real deveria ser preservada a qualquer custo, mesmo que isso significasse sacrificar a felicidade dos membros da família real. Já o czar Nicolau II, que enfrentava uma série de crises políticas, reagiu de forma drástica. Ele baniu Miguel da linha de sucessão do trono e o exilou para fora da Rússia. Foi um golpe duro para Miguel, mas ele permaneceu ao lado de sua amada Natália, vivendo uma vida simples e tranquila, pelo menos até a eclosão da Revolução Russa. Após a Revolução, o Miguel foi capturado e executado pelos bolcheviques em 1918. Natália passou o restante da vida no exílio, dedicando-se a preservar a memória do marido e lutando por reconhecimento e justiça. Essas histórias nos mostram uma característica marcante da moralidade dos Romanov: a hipocrisia. Enquanto adultérios e relacionamentos extraconjugais eram amplamente tolerados e até esperados, o divórcio era um tabu absoluto. A lógica era simples: manter as aparências era mais importante do que a felicidade ou a honestidade. Desde que a fachada de respeito mútuo fosse mantida, os membros da família imperial podiam levar vidas completamente separadas. Um exemplo clássico desse paradoxo é o caso de Alexandre II, avô de Nicolau II. O Alexandre manteve por anos um relacionamento extraconjugal com Catherine Dolgorouka, com quem teve vários filhos. Embora todos na corte soubessem do caso, ninguém ousava comentar. Após a morte de sua esposa, o Alexandre até se casou oficialmente com a Catherine, mas isso não impediu que ele enfrentasse críticas veladas e olhares de reprovação por parte da aristocracia. Essa obsessão dos Romanov em proteger a imagem da família a todo custo teve consequências profundas. Muitos casamentos infelizes e relacionamentos insustentáveis contribuíram para minar o moral e criar tensões internas dentro da dinastia. Além disso, a recusa em aceitar mudanças ou reconhecer falhas alienou a família imperial russa, que já começava a tentar se fugir da modernização que a sociedade esperava, que também exigiu reformas. Quando a Revolução Russa finalmente eclodiu, a monarquia já estava enfraquecida por décadas de escândalos abafados e crises não resolvidas. A execução do Nicolau II e sua família em 1918 marcou o fim de uma era e deixou claro que manter as aparências pode funcionar por um tempo, mas, eventualmente, a realidade sempre encontra uma forma de se impor. Claro que em todas as cortes europeias e famílias reais, o casamento sempre foi tratado como um instrumento político e não como uma união afetiva. Durante séculos, então, a realeza europeia e particularmente os Romanov usavam casamentos para forjar alianças, consolidar poder e garantir a continuidade da dinastia. No entanto, junto com essas uniões arranjadas, vieram regras absurdas e costumes que fariam qualquer um de nós levantar as sobrancelhas. Na Rússia imperial, o casamento real raramente tinha a ver com sentimentos.
Em vez disso, ele era cuidadosamente negociado por conselheiros políticos, diplomatas e membros influentes da nobreza. A questão não era apenas encontrar uma esposa ou um marido que parecesse adequado, mas sim escolher alguém que pudesse fortalecer alianças com outras potências europeias ou garantir também um apoio interno. Por exemplo, o casamento de Alexandre III com a Maria Feodorovna, nascida princesa Dagmar da Dinamarca, não foi apenas uma união entre duas pessoas, mas uma jogada política que visava melhorar as relações entre a Rússia e a Dinamarca. O Alexandre III era conhecido por seu conservadorismo extremo e desejo de manter a autocracia intacta, enquanto a Maria desempenhou um papel importante como consorte, ajudando a reforçar a imagem da monarquia como sólida e inabalável. A Maria manteve uma forte correspondência com a Rainha Vitória da Inglaterra e com outras monarcas europeias. Essas cartas não eram apenas pessoais, mas muitas vezes abordavam assuntos políticos delicados, mostrando como as rainhas desempenhavam um papel muito maior nos bastidores do que muitos acabam imaginando. Além disso, era costume que testemunhas estivessem presentes durante a consumação do casamento, isso desde a Idade Média, e visava garantir que o matrimônio fosse realmente válido e que nenhum dos cônjuges pudessem contestar a união no futuro. Na prática, essa tradição bizarra significava que os ministros, conselheiros e até membros da família ficavam do lado de fora da porta do quarto nupcial, aguardando os sinais de que tudo tinha ocorrido conforme o esperado. Imagina! Embora a ideia de ter testemunhas pareça absurda hoje, na época fazia sentido dentro da lógica política das cortes reais. Afinal, um casamento não consumado podia ser anulado, o que colocaria em risco alianças políticas muito planejadas. Uma curiosidade é que há relatos que em algumas ocasiões os criados eram encarregados de inspecionar os lençóis na manhã seguinte em busca de provas físicas da consumação. Aí, se há uma figura que representa bem a ideia de que os casamentos reais eram ferramentas de poder, essa figura é Pedro Grande. Conhecido por suas reformas radicais e sua obsessão em modernizar a Rússia, o Pedro não hesitava em intervir nas uniões de seus familiares e súditos, até o dele mesmo. O caso mais emblemático foi o do casamento dele, do Pedro Grande, com a sua primeira esposa, Eudóxia Lopotkina. Já que quando o casamento se tornou um obstáculo para os seus planos, o Pedro simplesmente enviou a Eudóxia para um convento, anulando na prática a união sem precisar passar pelos trâmites tradicionais. Isso permitiu que ele se casasse com Catarina I, uma mulher de origem humilde, mas que se mostrou uma parceira política extremamente eficiente. E se não fosse suficiente, o Pedro também interferiu nos casamentos de seus parentes. Ele escolheu pessoalmente os maridos e esposas de seus sobrinhos e sobrinhas, garantindo que cada união servisse a seus objetivos políticos. Em alguns casos, ele até forçou casamentos que, de outra forma, jamais teriam ocorrido, criando alianças que, embora fossem estratégicas, muitas vezes resultavam em relacionamentos muito infelizes. Um detalhe é que a Catarina, segunda esposa de Pedro, foi coroada imperatriz consorte e, após a morte dele, tornou-se a primeira mulher a governar a Rússia como imperatriz de pleno direito. Seu reinado, embora curto, foi marcado por uma política de continuidade das reformas iniciadas pelo seu marido Pedro Grande. Além de servirem como instrumentos de poder político, os casamentos reais também eram uma forma de controle social. A escolha dos cônjuges para os membros da família imperial refletia as prioridades e os valores da monarquia. Por exemplo, casar-se com alguém fora da nobreza ou com um passado questionável era considerado um escândalo bem imperdoável. Isso explica por que o casamento do Miguel com a Natália causou tanta controvérsia. Natália, apesar de ser uma mulher inteligente e carismática, como eu já falei, ela não tinha o pedigree necessário para ser aceita pela corte russa.
O fato de ser 2 vezes divorciada só piorou a situação, fazendo com que o Miguel acabasse sendo praticamente banido da família. Se os czares e grão-duques enfrentavam pressões para escolher cônjuges politicamente adequados, as czarinas também enfrentavam expectativas que eram ainda mais pesadas. Elas não eram apenas esposas, eram símbolo de moralidade e estabilidade do império. Isso significava que qualquer deslize ou escândalo envolvendo uma czarina podia ter repercussões políticas sérias. Por isso, as czarinas eram constantemente vigiadas e cobradas, como eu já falei. Elas eram cobradas desde a forma como se vestiam até a maneira de educação de seus filhos. Essa pressão constante muitas vezes levava a problemas de saúde e crises emocionais, especialmente em um ambiente tão rígido e controlador quanto a corte russa. Um exemplo disso é a história super conhecida da czarina Alexandra Fedorovna, esposa de Nicolau II, que foi duramente criticada pelo seu envolvimento com Rasputin, o místico que se tornou uma figura influente na corte durante os últimos anos do Império. Embora Alexandra acreditasse que o Rasputin tinha poderes curativos que poderiam ajudar o seu filho Alexei, que sofria de hemofilia, sua proximidade com ele gerou rumores, inclusive de casos, e desconfiança, contribuindo para a queda da dinastia Romanov. Enfim, ser membro da família Romanov significava viver cercado de riquezas inimagináveis, mas também de regras sufocantes. A corte imperial russa era famosa por seu esplendor, palácios grandiosos, festas luxuosas e joias que ofuscavam qualquer um que ousasse olhar de perto. Porém, por trás desse brilho havia uma vida cheia de restrições e expectativas quase impossíveis de cumprir. As princesas Romanov, por exemplo, não tinham a liberdade de escolher seus próprios maridos. Tudo era decidido pelo czar e seus conselheiros, levando em conta as alianças políticas e o prestígio social. Mesmo aquelas que conseguiam se casar com homens que amavam, ainda enfrentavam as rígidas regras da corte. Além das rígidas normas sobre o casamento, a corte imperial russa também era famosa por regras detalhadas sobre comportamento e etiqueta. Cada movimento, palavra e maneira como se comia eram cuidadosamente regulamentados. Havia manuais internos dedicados a ensinar os jovens nobres como se portar corretamente em público. Por exemplo, era proibido rir alto durante as refeições oficiais. Imagina eu, que sou bem espalhafatosa. O motivo? Considerava-se que isso podia ser visto como um sinal de falta de educação ou desrespeito ao czar. Da mesma forma, os convidados dos eventos reais precisavam seguir uma ordem específica ao cumprimentar os membros da família imperial. Qualquer deslize nessa ordem era considerado uma ofensa grave e podia resultar em um afastamento ou banimento da corte. Para demonstrar isso, hora da fofoca. Durante o reinado de Alexandre II da Rússia, o nobre foi expulso de um baile imperial por ter usado um lenço de bolso para enxugar o suor da testa, algo que era visto como muito vulgar. Esse tipo de punição, embora pareça exagerada hoje, era comum na época e servia para reforçar o respeito pelas tradições e hierarquias da corte. Além de ser uma questão interna, por último, os casamentos dos Romanov tiveram um impacto significativo na geopolítica europeia. Com a estratégia de casar seus filhos e filhas com membros de outras famílias reais, os Romanov se tornaram parte de uma rede complexa de alianças dinásticas, que acabaram moldando o destino do continente. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Rainha Vitória, que eu falei em uns vídeos anteriores aqui, que ela casou todos os filhos dela com famílias dinásticas, famílias de reis e também famílias de nobres por toda a Europa. A czarina Maria Alexandrovna, esposa do Alexandre III, por exemplo, que eu já comentei, era uma grande entusiasta dessas políticas de alianças matrimoniais. Ela supervisionou pessoalmente o casamento de seus filhos, garantindo que cada união trouxesse benefícios políticos para a Rússia.
Graças a essa política, os Romanov estabeleceram laços com as famílias reais como dos Habsburgo, dos Hohenzollern e dos Windsor. Essas alianças, no entanto, também trouxeram problemas. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos membros da realeza europeia eram parentes próximos, o que criou uma situação bem delicada. O Nicolau II, o William II da Alemanha e o George V da Inglaterra eram primos. Mas isso não impediu que seus países entrassem em guerra. Esse paradoxo ilustra como os casamentos reais, apesar de estratégicos, nem sempre garantiam a paz das famílias reais. Detalhe que durante a Primeira Guerra Mundial, o George V chegou a considerar oferecer asilo ao Nicolau e sua família após a Revolução Russa lá na Inglaterra. No entanto, temendo represálias internas, ele acabou desistindo da ideia. Uma decisão que muitos historiadores acreditam ter ajudado a fazer com que eles tenham morrido. Concluindo, os Romanov, com suas regras, escândalos e extravagâncias, deixaram um legado que ainda fascina o mundo. Por um lado, foram responsáveis por transformar a Rússia em uma potência global, promovendo avanços culturais e tecnológicos. Por outro lado, sua recusa em se adaptar às mudanças sociais e políticas acabou levando à sua queda trágica. As histórias de casamentos arranjados, triângulos amorosos e festas deslumbrantes são um lembrete de como a vida na realeza pode ser um sonho, mas também pode ser um pesadelo. Embora hoje possamos olhar para essas histórias com um misto de curiosidade, diversão, que você pode ver aqui no meu perfil, elas também nos mostram as dificuldades enfrentadas por aqueles que, apesar de todo o poder e luxo, estavam presos em um mundo de regras inquebráveis e expectativas impossíveis. Seja por decisões políticas, nos romances proibidos ou nas tradições bizarras, os Romanov nos ensinam que, por trás de todo o glamour e pompa, havia uma realidade muitas vezes sombria. E no final de contas, talvez essa seja a lição mais importante. Mesmo as maiores dinastias estão sujeitas às fraquezas e contradições humanas. E aí, gostou dessa jornada pelo mundo dos Romanov? Se sim, lembra de seguir o canal. Nós temos vídeos todos os dias, às 19, agora às 20 horas, às 8 horas da noite. Um beijo e até o próximo vídeo.